Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para quem já está aí. Boa noite. Já tem gente dando boa noite no chat aqui. Gente, quem puder, liga a câmera aí para eu ver vocês, porque senão é muito chato ficar olhando só para minha tela, para minha cara. Quero ver vocês com cara de tédio olhando para o professor sexta-feira à noite. Não tem problema. Pode ser com cara de tédio, serve. Mas liguem a câmera aí para a gente poder ter uma interação humana. Aí, obrigado, boa noite. Gente, hoje a gente tem tanta coisa para fazer. Eu quero conversar com você sobre as nossas avaliações que estão chegando. Quero conversar com você sobre a nossa prova. Falar com vocês. Tem outra coisa também, tipo cronograma, de repente. Deixa eu ver aqui, 8h40. Não sei se tem mais alguém para entrar. Por que Roberto, Pedro? Tá vandalizando já o chat, cara. Ah, tá certo. Chamei o Pedro errado a semana inteira. Chamei toda semana, fiquei trocando os nomes do cara. Gente, vamos lá. Quem puder, por favor, abre a câmera aí para eu ver as caras de vocês. Tá? É a Tainá, ó, extremamente corajosa, mostrando toda a sua beleza de rosto nessa noite. Obrigado, Carlise, a segunda bonitinha de rosto aparecendo aqui. Bonitinho de rosto é um meme, vocês viram que agora tem na internet, que as pessoas, que não dá para ninguém se ver mais, é só ver o rosto e diz que é bonitinho de rosto. Aí é os bonitinhos de rosto, a gente só vê os rostos, né? É tudo bonitinho de rosto. Gente, tô brincando com vocês. Tá, vamos começar. A gente já tem uma galera aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Gente, vamos lá. Olha só. O que eu quero falar com vocês hoje, tá? Vamos fazer um roteirinho para nós aqui. Eu quero mostrar para vocês o formato de cronograma e explicar o que eu alterei no formato de cronograma por hora. Quero fazer aquela retomada que eu faço com vocês aqui, porque eu sei que nem todos conseguem assistir as aulas gravadas, né? Vocês fazem muitas disciplinas, então eu vou fazer uma passada de olho em cima dos nossos materiais e sublinhar o que eu vou pôr na prova de vocês. E quero falar das avaliações de vocês, certo? O que vocês preferem? Por onde eu começo? Vocês querem que eu faça o que primeiro? Que eu fale de avaliação, que eu fale de cronograma, que eu comece com as aulas? Gente, escrevam, falem, pelo amor de Deus, eu sou muito imperativo para ficar silêncio aqui no meu ouvido, aqui não vai dar certo isso aqui, gente. Eu acho que a avaliação, eu prefiro. Avaliação. Avaliação. Conta aí para nós se não deu certo o negócio de aceitar os participantes com a extensão aquela que só se tu abrir tua câmera, Drica. Não vou falar contigo se tu não abrir tua câmera. Tu tem toda uma beleza para nos mostrar aqui, tu falando comigo por áudio. Não. Fala comigo por vídeo aí. Abre a câmera. Que aí eu te respondo. Tô brincando. Ou não. Ah, a câmera não tá querendo abrir aqui. Parece que tá localizando ainda. Ah, esse semiconf é um horror, né? Eu não suporto semiconf. Tá gravando isso ainda, né? Aí, acho que agora deu. Não suporto semiconf. Ah, agora sim. Agora deu. Obrigado, Drica, por aparecer com a sua beleza de rosto. Eu desisti do Meet por causa dessa coisa nova que ele tem agora, que ele corta a chamada da gente, tu viu? Ele corta agora as chamadas. Tu fica um tempo e o Meet, tipo, te desliga totalmente. Todo mundo. Não sei, acho que é um tempo de alguns minutos. Eu acho que eles querem que a gente compre, né? A plataforma paga deles, de repente. Será que não é 1 hora? Lembra que acho que foi no ano passado que eles disseram que iam liberar 1 hora, e aí quando se quisesse fazer uma reunião maior do que 1 hora, você teria que abrir uma outra sala.
Pois é, mas eu dei aula todas essas últimas semanas aí, e, tipo, sem limite de aula, sabe? Sem limite de horário, sem limite de nada, tava tranquilo. Aconteceu ontem isso com uma aula também nossa de mecânica Pois geral. é, né? Tá Que caindo, ela né? disse, eu tô recebendo aqui o aviso que faltam 5 minutos para a sala Pois fechar. é, tia. Aí fica tri ruim, porque tu tá desenvolvendo alguma coisa, tu tá explicando alguma coisa e o troço cai. Aí todo mundo tem que migrar de sala, daqui que todo mundo chegue, a sequência ande. Hoje de manhã eu tava tendo aula no doutorado e o professor ficava dando aula e ele empolgadaço, assim, daqui a pouco caía. Acho que ele mudou a sala umas 5 vezes hoje de manhã. E aí perde toda a linha, né? Então, eu tô estudando outras ferramentas, assim. Teve um colega que mandou uma ferramenta que era... não esqueci o nome. Mas era JIT, eu acho, uma coisa assim. Mas Tô aqui, olhando. aí nessa plataforma aqui do MConf, tu não tem a opção de gravar e tal? Não fica? Eu tenho. Eu tô gravando a tela para não gravar direto pelo MConf, porque daí eu não preciso ficar controlando, entendeu? Mas eu coloquei um outro computador aqui para gravar, uma outra tela para gravar. Mas o que eu não gosto no MConf é que pesa muito. É uma plataforma muito pesada. Todo vídeo parece que carrega separado. Não sei. Gente, cortou? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Tá, vamos lá. Então, deixa eu começar pelas avaliações e aí depois eu vou falar do cronograma. Na realidade, está tudo junto, né? Mas assim, com relação... Eu fiz uma alteração no cronograma. Vocês são uma turma de pós, tá? Então, trabalhem somente com o cronograma em Excel, tá? Abandonem aquele cronograma em PDF para sempre. Vamos ficar só com esse aqui. Aquele tá tridefasado. Aí, tem essa coluna aqui, que é a coluna de pós, ó. Eu vou pintar vocês de azulzinhos aqui. Então, ó, vocês são essa coluninha, que é a coluna E. Então, o que essa coluna tem de importante, professor? Sempre que tiver vermelhinho, é o dia que nós teremos aula ao vivo, aula síncrona, tá? Então, a gente está tendo aula síncrona dia 9, a próxima dia 23. Aí, pessoal, eu mudei toda a lógica da sequência das aulas, e aí eu explico para vocês por que eu fiz isso, tá? Porque, lembra que eu estou trabalhando com esse livro aqui, que eu falei para vocês? Esse livro ele tem uma sequência diferente do que a sequência que eu estava propondo. Então, para ser didaticamente coerente, assim, e vocês pegarem sequências de pensamento, eu resolvi mudar. Então, essa semana, eu já liberei, não sei se alguém conseguiu ver, mas já está na plataforma, na sala de gestão de pessoas, que está gravada. E então eu vou fazer um pedaço de gestão de pessoas, depois eu vou inserir a questão de estrutura, e aí vou voltar para fechar a questão de gestão de pessoas. E aí, por isso, eu acabei mudando também as avaliações de vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 3 avaliações, eu acho que eu já tinha comentado por cima isso, tá? No nosso primeiro bimestre. A primeira delas vai ser a elaboração do podcast, tá? Eu troquei a ordem. Então, o podcast, ele vai ser... Vocês vão ter a data de entrega entre o dia 23 de julho e o dia 30 de julho. Essa é a data de entrega do podcast, tá? Tá todo mundo me dizendo que, mas professor, tá... Não sei se vocês estão enxergando, né? Está pequeno isso. Mas assim, professor, está sobreposta as datas, né? Do dia 20, a última avaliação para a outra. Mas, gente, o que acontece? É a data limite, tá? Então, tem do dia 23 até o dia 30 para me entregar essa avaliação. Não quer dizer que tenha que entregar no dia 30. Quer dizer que tem até o dia 30 para entregar. E aí, no dia 30, eu libero a segunda avaliação, que vocês vão ter até o dia 6 para entregar. Então, elas não estão sobrepostas. É o fim de uma data e o início da outra data. Essa aqui é a moral, tá bom? Eu vou disponibilizar o conteúdo, Leonardo, eu vou disponibilizar o conteúdo e a atividade no dia... Deixa eu ver. No dia 23, vai ter que ser no mesmo dia, no primeiro dia de entrega. Porque vocês têm que ter acesso à aula de pensamento burocrático para fazer isso, tá? Mas eu posso dar uns spoilers e vocês já irem se organizando. Pode ser? Serve? Posso dar uns spoilers aqui e vocês vão já se gerenciando. Por gentileza, por obséquio. Vamos lá. Vou falar do podcast agora, tá, Ramiro? Olha só. O que a gente vai fazer? Tá?
o podcast ele vai ser elaborado baseado no pensamento burocrático, que é a aula do pensamento burocrático, tá? E o texto, que é esse texto aqui, Pereira Júnior 2019. Esse texto, Pereira Júnior 2019, ele está disponível nesse Excel na segunda aba, aqui embaixo, ó, em bibliografia detalhada. Vocês têm toda a bibliografia bem detalhada e eu pintei ele de amarelinho para vocês, ó. Tem o 2020, o 2021 e o 2019, tá? Vou até pintar de outra cor aqui, vou deixar ele de verdinho. Então, o 2019 é esse verde, vocês têm acesso a ele, tá aqui o link, inclusive, para vocês baixarem ele, tá? Esse é o texto no qual vocês vão elaborar o podcast. Aí, pessoal, vocês vão ter uma aula gravada sobre estruturas burocráticas, bem explicadinho, vou gravar tudo para vocês. O que é esse pensamento burocrático, o que é estrutura burocrática. Vou falar muito bem falado de burocracia para vocês, tá? Mas quem quiser ir se antecipando e já ir gerenciando, como é que vai funcionar esse podcast? Vão ser em duplas, como a gente já tinha combinado, e eu vou sortear essas duplas na aula síncrona do dia 23, tá? Na aula síncrona do dia 23 eu sorteio. Professor, por que só na aula síncrona do dia 23? Porque pode ser que não tenha algum colega aqui agora, e pode ser que entre alguma pessoa na turma, tem gente entrando na turma, tem gente que entrou nas turmas essa semana, então eu vou deixar até o dia 23. Dia 23 eu sorteio, tá? O que vai ser esse podcast? Vocês vão ter... como é que eu penso que vocês têm que fazer ele, tá? Vocês vão ter que ter aí 3 momentos nesse podcast, tá? O primeiro é se apresentar, falar quem vocês são. Então, eu sou Drica Carvalho, eu sou Carlise Fontana. É Fontana, né? É que tá cortado teu nome. Não sei lá, Carlise Fonte, é que tá assim pra mim. Mas, eu sou Drica, eu sou a Carlise, e nós somos alunos da disciplina de planejamento organizacional, blá, 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 da Universidade Federal do Rio Grande. Então, fala o nome de vocês, o nome da disciplina, o nome da universidade, tá? Esse podcast é para a gente conversar sobre o pensamento burocrático. Fala o nome da aula, tá? Que é pensamento burocrático. Aí, ela está baseada no texto, aí fala o nome do texto. O texto tem um nome, que é planejamento estratégico, não sei o quê, você tem que olhar lá. Da autoria de tal pessoa. Então, se apresenta, fala do curso, fala da universidade, fala do texto, fala dos autores, e aí vocês partem para a prática. O que é a prática? Como vocês vão estar em duplas, eu preciso ouvir quando eu for ouvir vocês no podcast, ou 4 perguntas ou 4 ideias sendo discutidas ali. Professor, que ideias são essas? Não sei, vocês que decidem, olhando o texto, tá bom? Então vocês vão conversar, as duplas vão conversar e vão se organizar. Vamos falar disso, vamos falar daquilo? Tranquilo. Como é que vocês vão fazer isso? Tem que ser 2 pessoas perguntando, 2 pessoas respondendo? Não. Vocês podem fazer de uma forma bem orgânica, entendeu? Um pergunta e o outro responde, depois o outro pergunta e o outro responde. Mas eu preciso ouvir a voz dos 2 e eu preciso ouvir pelo menos alguém puxando o outro em algum momento. Vamos combinar assim? Professor, quanto tempo de podcast? Quanto tempo? Gente, o Ramon perguntou ali, inclusive. Eu acho que assim, entre 5 e 10 minutos, tá? Mas vamos combinar uma coisa séria aqui, tá? Se alguém me mandar um podcast com mais de 10 minutos, eu vou descontar a nota de vocês. Porque fica muito grande ouvir vocês, são muitos alunos. Eu tenho 400 alunos, gente. 400 alunos. Sabe? Então, vai ser uma loucura. Eu vou ter que ouvir 200 podcasts fazendo isso em dupla. Então, assim, se vocês conseguirem fazer em 5 minutos, eu vou agradecer, tá? Porque dá para fazer uma coisa sintética, uma coisa rápida, e eu consigo ouvir com mais qualidade, tá? Então, vamos combinar isso. Professor, como é que a gente faz podcast? Cara, joga aí no Google, procura como é que faz um podcast. Tem um monte de ferramentas para fazer isso, entendeu? Tem o Google Podcasts que vocês podem usar. Vocês podem fazer um esquema de gravar pelo Google Meet e depois me mandar só o áudio. Vocês podem fazer uma ligação e gravar o áudio, mandar o áudio para mim. Vocês que sabem, tá, gente? Não vou ser criterioso em como. Vocês que sabem.
Agora, claro, se vocês não conseguirem descobrir como é que faz o podcast, vou me obrigar a achar um tutorial para vocês de como é que faz esse negócio. Teve um colega lá da outra turma que disse que ia gravar por um programa, acho que era o OBS, sei lá, ia exportar. Então, o pessoal já está se organizando, tá? Tem que fazer isso. Aí, vocês vão gravar isso e eu vou abrir na plataforma uma aba para vocês submeterem o podcast. O que tem que fazer? Todo mundo submete podcast, tá bom? Fontoura, agora apareceu teu nome, Carlise. A Carlise vai ter que submeter o podcast e a Tainá também, se elas forem a dupla, né? Não tem que fazer, tem que submeter as duas. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir colocar a nota de vocês no AVA, tá? E eu tenho certeza que vocês querem olhar a nota antes, né? Porque senão vocês vão esperar para ver a nota só no final. Então, todo mundo submete, certo? Essa é a ideia do podcast. Então, quem quiser já ir lendo texto, já ir se organizando, estudando uma forma de fazer podcast, blá, 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 tudo certo. Tá bom? Gente, Drica, quer falar alguma coisa? Eu ia dizer que a minha gata me derrubou aqui. Eu ia dizer que no ano passado a gente fez um trabalho com um podcast para a disciplina de empreendedorismo. E quem estava dando essa disciplina para vocês, professor? Empreendedorismo foi... A Cristiane Quintana? Isso, essa mesmo. Essa professora. E aí ela pediu para que a gente fizesse um podcast e a opção que a gente achou mais fácil foi gravar um áudio no próprio WhatsApp e baixar ele. E deu. Ficou bem simples. É que vocês fizeram isso sozinhos, né? Ah, é verdade, verdade. Aí, como eu estou pressupondo aqui uma coisa em dupla, aí vocês vão ter que fazer um outro esquema aí. O áudio do WhatsApp só vai te deixar mandar uma pessoa falando, né? Ah, pô, o pior é que daí não tem como gravar. Se fosse fazer uma chamada, né? Mas vocês podem... Gente, tem um monte de coisa. Dá pra... o Pedro falou aqui, vocês podem gravar e juntar isso. Tem um monte de coisa na internet que junta áudio, sabe? Vocês têm o Format... O Format Factory faz isso. É um programa bem simples de usar. Tem várias formas, tá? Mas vamos combinar assim, ó. Até ao longo do dia 23, vocês dão uma estudada em como é que faz um podcast em dupla. E se vocês não se sacarem, a gente estuda isso aí de alguma forma, tá? Eu mando um tutorialzinho. Vamos lá. Entrega até o dia 30, como eu já combinei, valendo 4 pontos. O que eu vou avaliar nesse podcast, gente? Eu vou avaliar se vocês estão usando a estrutura que eu propus. De se apresentar, de falar do curso, de falar da disciplina, de falar o nome do texto, o nome dos autores, de falar sobre o que vocês estão falando. E se vocês não vão pôr uma receita de miojo no meio do podcast, né? Daqui a pouco vai ficar lendo. A receita é colocar 2 copos de água fervendo e misturar com a massinha. Também não pode fazer isso. Tem que ser sobre o texto. Tá bom? Se vocês fizerem isso de acordo com o texto, gente, eu não estou aqui para tirar nota de vocês, mas eu vou cuidar se vocês estão fazendo adequadamente por uma questão de equidade, que alguns colegas vão se esforçar, então eu também vou cobrar nesse sentido. Vou abrir no Ava, Carlise, eu vou abrir uma abinha de tarefa para vocês inserirem, tá bom? E aí, ressaltando, os 2 postam, tá? O mesmo áudio, mesma coisa, os 2 postam. Gente, sobre o podcast, mais alguma dúvida? Não? Sim? Tudo certo? O Rafael usava Tubecatcher para baixar do YouTube, quando a internet ainda era assim, nos primórdios, que era um programinho laranja. É esse aí? Meu Deus, tu é velho, tu é cringe, cara. Tá, vamos lá. Aí, o segundo trabalho, a segunda tarefa é a elaboração de um texto, tá? E aí, o que eu tô gravando, tá, Tainá? Eu tô gravando aqui, se tu não... Depois dá para resgatar e tal. Mas assim, vamos lá. A segunda tarefa vai ser a elaboração de um texto. Aí vamos conversar sobre isso, tá? Essa tarefa, ela tá extremamente conectada com a aula que eu tô entregando para vocês hoje, que é a aula de relações humanas, de recursos humanos, e a aula de comportamento organizacional que eu vou liberar para vocês lá no dia... Que dia? 3, acho.
Mas, enfim, eu vou liberar a aula de comportamento organizacional para vocês na semana da aula 7, tá? O que você tem que fazer nesse texto, professor? Vocês terão 2 textos que eu vou dar para vocês, que eles já estão disponíveis aqui na bibliografia detalhada, que são esses 2 textos amarelos aqui, ó. O texto de papel da equipe organizacional no mapeamento de processos e o texto de mapeamento das limitações digitais de professores. Estão disponíveis para vocês baixarem aqui, tá? O que tem que fazer, gente? Vocês vão ter que ler as aulas, ouvir as aulas e tal, senão vocês não vão sacar o negócio. Uma parte já dá para ir elaborando, porque eu já liberei a aula de recursos humanos hoje, de gestão de pessoas. A outra vai ter que esperar um pouco. Se vocês quiserem ir se adiantando, vocês já podem, tá? Por quê? Porque vocês vão ter 6, eu separei 6 tópicos para vocês ali, e vocês vão ter que identificar no texto onde é que aquilo ali aparece, tá? Por exemplo, tem ali o princípio de liderança. Vocês vão ter que ir lá no texto, dar um Ctrl F, de repente, na palavra liderança e ver onde é que está aquilo ali. E vão voltar a escrever no relatório para mim. A questão de liderança aparece no texto de 2020, na página tal. 2 pontos, copia e cola. Tá bom? Essa é a ideia, a grande ideia disso aqui. É uma ideia simples, tá? Porque eu sei que escrever texto assusta alguns de vocês. Não todos, né? A gente tem até arquivista aqui. Mas alguns. Tá? Então, eu estou propondo um negócio bem simples. Porém, qual é o porém aqui? O porém é o seguinte, vocês podem fazer isso individualmente ou em grupos de até 4 pessoas. Mas eu vou pedir que vocês façam em grupos de 4 pessoas, tá? Por quê? Porque são muitos trabalhos para corrigir, tá? Então, por favor, façam em grupos de 4 pessoas. Vocês podem se escolher nesse, tá? Não vou ficar sorteando. Vocês que sabem. Tá bom? Só que tem uma estrutura, tá? Vocês vão ter que fazer isso aqui, não exigir a BNT, tá? Até porque em toda a minha vida eu não aprendi a usar aquele negócio direito ainda, tá? Tô aprendendo. Mas vocês vão ter que fazer pelo menos com uma estrutura de trabalho acadêmico. Vamos combinar assim, tá? Como alguns colegas nunca fizeram um trabalho acadêmico, eu elaborei um videozinho para vocês no YouTube, deixa eu pegar aqui. Eu elaborei um videozinho para vocês, bem explicadinho. No vídeo tem vários spoilers, porque eu peguei o que vai ser o trabalho mesmo e fui comentando. Então, deixa eu pôr aqui no chat para vocês. Nesse vídeo aqui, vocês têm um spoiler do que vocês vão ter que fazer no trabalho. E aí, eu elaborei um template para vocês e coloquei para vocês baixarem na descrição do vídeo. Para vocês não ficarem quebrando tanta cabeça, tá bom? Então, a ideia é que vocês baixem o template e editem no template. Por favor, tentem fazer em grupo de 4 pessoas, tá bom? Aí, no finalzinho lá, vocês vão ter que colocar qual é a contribuição de cada um dos colegas. Por exemplo, Carlis localizou princípios de liderança no texto. Drica localizou princípios de submissão à autoridade no texto. Pedro Borges localizou princípios de, sei lá, não me lembro o que eu botei lá, fatores higiênicos no texto. Então, existem formas. Tá? Existem alguns tópicos que vocês já podem pescar nesse vídeo que eu mandei para vocês aqui, tá? Esse vídeo aqui de bate-papo. O texto vai ser em grupo? Eu não entendi, Júlia. Vocês podem, eu prefiro que vocês façam isso aqui, essa atividade em grupos de 4 pessoas, essa tarefa 2. Tá? Eu prefiro, eu peço, eu imploro. Tá? Essa tarefa vai valer 2 pontos para vocês na nota de vocês. Aí, gente, nós partimos a entrega do dia 30 ao dia 6 de agosto. E aí, no dia 6 de agosto, a gente não tem aula, é só a liberação da prova de vocês no sistema, no AVA, que vocês vão lá fazer. E individualmente, imagino eu, né, que vocês não vão colar, vocês não vão se mandar perguntas no grupo do WhatsApp, vocês não vão fazer nada errado, vocês são muito idôneos. Mas, assim... não tem problema, tá, gente? Eu não tô aqui para vocês... agora, falando sério, tá? Vocês podem conversar, vocês podem se organizar, podem fazer até junto, fazer um grupão no WhatsApp aí, ou um grupão e fazer essa prova junto. Eu não vou me importar. Porque a ideia é que vocês conversem mesmo, que vocês batam papo sobre isso aqui que a gente está falando. Não tem nada muito difícil. Tem conceitos.
E aí vocês vão discutindo sobre eles, tá bom? Vamos lá. Aí a prova de vocês vale 4 pontos, e aí a vida que segue, tá? Essa prova tem um tempo definido ou é para Eu vou deixar vocês fazerem ela abertamente, tá, Drica? Do dia 6 até o dia 13. Vai ficar disponível. Beleza. Tá? Isso também que é demais, Rafael. Pô, te deixar voltar, não. Vamos manter a decência aqui. Quando abrir, vai lá e faz e manda. Tá? Não vou botar 2 opções, senão aí vocês vão querer me pirar. Mas assim, a prova, gente, eu vou fazer ela baseada nos vídeos. Tá? Essa é a combinação que eu fiz com vocês desde o primeiro dia lá. Então, a prova ela vai estar baseada em coisas que eu vou conversar com vocês nos vídeos. Claro que vocês pegando o slide, vai ter lá. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem bobo, tá? Tem uma questão do Fayol na teoria clássica que tem a ver com cavalo. Não sei se vocês viram a aula, que é de onde ele tira a ideia dele, né? Sobre a questão de representação. Eu vou pôr para vocês na prova um negócio assim. Qual é a relação entre Fayol, cavalo e autoridade? Ponto de interrogação. Se o cara der um Ctrl F, ele não vai achar. Ele vai se obrigar a pegar o slide e ver essa parte da aula. Então, essa é a brincadeira da prova, tá? Se vocês estão aqui, vocês já sabem o que vai cair na prova de vocês. Essa é a grande moral. Gente, há mais alguma dúvida sobre as avaliações? Que não, sim, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Tá tudo certo. Tá. Oi? Não? Tá. Vamos avançar então. Então, vamos combinar o seguinte. Já está disponível. Olha, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu estou negociando com o ISEAC ou um monitor ou um tutor aqui de sala, porque vocês são muitos. Olha só online aqui a gente tem 44 pessoas. São muitas pessoas. Então, eu estou pensando em ter um tutor ou ter um monitor. Então, se daqui a pouco tiver alguém aí conversando com vocês já sabem que essa pessoa pode chegar, tá? E aí ela vai me dar uma força em olhar, por exemplo, a questão das presenças de vocês. Porque lembra que a gente combinou lá na primeira aula que a presença são os comentários nos vídeos do YouTube, né? Então, o que eu quero combinar com vocês, tá? Eu quero combinar o seguinte. Até hoje de noite, até hoje, 23h59, todos os comentários que entrarem sobre a primeira, segunda e terceira aula, eu vou considerar presença, tá? O que entrar a partir de amanhã, eu vou cortar, eu vou dizer para o YouTube que não vale mais. Então, se alguém não comentou primeira, segunda ou terceira aula, tem até a meia-noite para fazer isso e depois eu não vou mais olhar. Porque senão eu vou ficar na dependência de vocês. Quando vocês fizerem colocar presença, eu não vou fazer isso. Então, vou deixar ainda quem ainda não mandar suas respostas lá e fecho totalmente isso hoje, tá? Ramon, olha só, eu preciso saber quem é quem, né? De repente, alguns eu consigo identificar pelo nome e sobrenome e fica fácil, mas alguns, quando o nome do canal é alguma coisa diferente, exótica, daí eu preciso que bote seu nome para saber quem é aquela pessoa, tá bom? Se o teu canal lá é Ramon Silva, e de repente não precisa, eu acho que eu não tenho outro aluno Ramon nessa turma aqui. Gente, a melhor coisa que vocês podem fazer pela minha vida, assim, se os nomes do canal de vocês forem o nome completo de vocês, por exemplo. Ou, professor, mas o meu canal é muito cringe, eu não quero botar meu nome completo. Faz um canal só para isso aqui, depois vocês até excluem, não tem problema, sabe? Mas é que é a forma que eu tenho de controlar vocês, tá bom? Provavelmente, gente, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça o quê? Que passe alguma presença, passe algum nome. Não, número de matrícula não, Ramiro. Não põe número de matrícula não, tá? Põe só o nome de vocês. Pode ser que passe para mim alguma presença. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar me organizar para quando a gente chegar na próxima aula, eu ter tabulado já a presença das aulas 1, 2, 3 e 4, e aí vocês vão ver se faltou alguma, mas eu mandei comentário e não tá, aí vocês vão poder contestar, tá? Para a gente poder se organizar nesse sentido. Então, mas vamos olhar isso até hoje e eu vou fechar. Mas, professor, só me esclarece uma dúvida.
Pelo que está no regimento ali desse sistema de avaliação que a gente está fazendo agora, não é contado as presenças, não é exigido as presenças. Aham. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que de repente tem gente que não está conseguindo assistir alguma aula, alguma coisa assim, e não está vendo que tu está pedindo essa presença aí. Então, tipo, fica uma coisa que... Tá, deixa eu te explicar assim, Drica, o que acontece? Eu realmente não posso reprovar ninguém por frequência, entendeu? Não posso. Mas assim, como as atividades de vocês elas são síncronas e assíncronas, que a atividade assíncrona são as atividades que vocês fazem assistindo os vídeos, lendo os textos, é a forma de eu ter o controle se vocês estão participando ou não estão participando dessa parte offline, tá? O que acontece? Eu não vou reprovar ninguém por frequência, isso é óbvio. Mas eu estou olhando isso aí no sentido positivo, no sentido para frente. Então, quem tiver em dia com seus comentários, com as suas presenças, eu estou pensando em bonificar. Entende, Drica? É no sentido de para frente e não de para trás. Não sei se ficou claro para ti isso. Não, ficou claro, só que é uma coisa assim que o pessoal está se questionando também, né? Porque, como foi dito, né, que não seriam cobradas as presenças, tem gente, inclusive, que está trabalhando essa hora, né, por conta da Não, pandemia. mas olha só, mas tal. a presença não é isso aqui, a presença não é a aula ao vivo. A pessoa tem toda semana para olhar o vídeo lá e para postar o seu comentário. Por exemplo, em algum momento ela está trabalhando, mas em algum momento ela vai assistir o vídeo da aula, gravada. Entende? É assíncrono. É assíncrono. A gente pode parar de chamar isso aqui de presença e a gente pode chamar isso aqui de atividade assíncrona. A atividade assíncrona é postar o seu comentário. Então, não tem a ver com presença, não vai ser uma coisa de reprovação por frequência, alguma coisa assim. Acho que, Eduardo, entendeu a jogada do professor, é isso aí. Eu estou querendo bonificar, eu estou querendo valorizar quem está assistindo o material de forma offline. Entende? Tem que ficar claro isso aqui. Oi, Tawane. Até eu te fiz ali uma pergunta que eu fiquei super curiosa, porque o Felipe ele não pôde falar qual era a empresa, né, dele. E às vezes porque era que estava mais próximo ali de Pelotas e era muito expansiva, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, qual que é a empresa que o Felipe trabalha? E eu fiquei tão nervosa, até comentei lá no coisa, eu falei assim, olha, eu fiquei muito curiosa, porque não poderia falar o nome, e eu fiquei assim, meu Deus, gente, olha, eu sou muito curiosa. Será que eu te conto? Vamos combinar que quando eu parar de gravar aqui, eu conto. Tá, então tá bom. Então tá bom. Tá. Ô, Drica, mas deixa eu ficar contigo aqui. Tu entendeu a jogada do professor aqui? Não é uma presença, não vou reprovar por frequência, a pessoa não tem a obrigatoriedade, mas eu quero cuidar se vocês estão fazendo as atividades de forma offline, que tem toda semana para em algum momento tu ir lá assistir o vídeo e interagir nos comentários. Tu entendeu, Drica? Fala comigo aqui. Sim, não, eu entendi, perfeito. Só que às vezes eu fico pensando em alguns colegas, né? Mas assim, eu vou ter que ir contigo nessa questão, tá? Porque assim, ou o colega vai estar online comigo aqui, que é o momento em que ele vai assistir o material, ouvir sobre a aula, ou ele vai ter que assistir isso aí de forma offline. Ele vai ter que assistir o material que eu estou disponibilizando na plataforma. Só que em algum momento ele vai ter que ter o contato com o material. Ele vai ter que ter o contato com as aulas, ele vai ter que ter o contato com o que está sendo discutido. Porque se o colega não tem condições em momento nenhum de assistir o material e não tem condições de estar aqui com a gente no ao vivo, aí como é que esse colega está cursando, tu entende? Eu não estou aqui para ser classicista e dizer, pô, o colega não está fazendo nada. Não é isso, não cabe a mim. Não cabe a mim. Mas, de alguma maneira, o colega vai ter que interagir com o conteúdo. Ele vai ter que estar presente, não é presente no sentido de frequência, ele vai ter que estar em contato com aquilo ali.
Eu preciso ter uma noção. Eu preciso que tu entenda, Drica, que não é cobrança, mas é um controle da minha parte por um sentido pedagógico, de entender se vocês estão tendo contato ou não estão tendo contato com a matéria. Entende? Porque eu consigo ver toda a navegação de vocês via AVA. Mas tem colegas, por exemplo, que nunca acessaram o AVA. Nunca entraram no AVA. E aí, como é que eu vou fazer, por exemplo, essa questão? O colega pode estar com algum tipo de dificuldade e tal. Eu entendo completamente, sei que está difícil isso. Mas assim, como é que eu vou fazer se eu não estiver sabendo que esse colega está participando? Daí ele vai só fazer a prova no final? Eu não acho justo com quem está participando e está assistindo e está estudando. Porque o meu propósito aqui não é que vocês façam prova, o meu propósito aqui é que a gente dialogue. Tá entendendo, Drica? Assim, não quero ficar com vocês no sentido de que eu estou fazendo uma coisa errada. Não estou fazendo nada errado. Você tem uma atividade assíncrona que é fazer esse comentário. Certo? Gente, mais alguém além da Drica está com esse sentimento ruim com relação às presenças? Eu queria ouvir mais pessoas desse sentido agora. Para mim tava muito simples, entendeu? Para mim eu acho que a atividade do senhor é bem mais simples do que outros professores, né, que tem ali dia e data. Então, como a pessoa tem vídeo ali teu que é de 28 minutos, 30, ou do Felipe, né, que eu gostei bastante, foi de 38 minutos. Mas foi tão rápido, assim, passou tão rápido, ele conseguiu explicar tão bem, que foi super tranquilo. E se a pessoa conseguiu ver um vídeo de 38 minutos, fazer um comentário sobre aquilo, eu acho que é o mínimo. Então, tipo, a atividade do senhor está sendo é uma das mais simples. Então, qualquer um consegue fazer isso. A pessoa tem que assistir. Se o senhor está dando a opção de fazer vídeos, fazer de uma outra forma, é o mínimo, né, a pessoa comentar. Obrigado, Tawane. Eu penso nesse sentido, porque quando tu põe teu comentário lá e eu tô tabulando e manipulando, eu vi que a Tawane participou, que a Tawane teve contato. A minha ideia é essa, ver se vocês estão tendo contato com aquilo ali ou não. Entende? Porque eu fiquei bem preocupado, não vou mentir, eu fiquei bem preocupado com esse comentário da Drica, ela me tirou um pouco assim me deixou um cabelo branco, plantou agora aqui, tá, Drica? Porque... Não, mas por mim, o professor, por mim tá tranquilo, né? Que às vezes como eu tô sempre pensando assim nos meus colegas, na dificuldade deles, muitas vezes, né? Eu me questionei isso, né? Por mim tá tranquilo, eu concordo. Mas tu entende que o colega vai, em algum momento da semana, ele vai ter que ter contato com a minha disciplina. Né? Porque, por exemplo, eu fico pensando outra disciplina, vai ter que ter contato com a disciplina do outro professor. Em algum momento naquela semana ele vai ter que parar e ter aquele contato. É nesse sentido, entende? Então vamos acertar isso, tá, gente? É a nossa atividade assíncrona para eu poder até ajustar, inclusive. Alguns colegas foram ali no comentário e botaram, não entendi tal coisa. E isso me ajusta. Agora eu vou sair dessa parte aqui, que a gente perdeu um tempão, né? Mas eu vou comentar uma dúvida de colegas de vocês. Então, eu posso retomar coisas quando eu vejo que o colega comentou alguma coisa que não ficou clara, por exemplo. Que se a gente estivesse na sala de aula, esse colega ia ter que estar sentado lá na sala de aula. E aí ele vai dizer, professor, não entendi. Aí eu ia explicar. Mas como é gravado, como é assíncrono, eu preciso ter essa participação para eu poder saber o que está acontecendo. Tá professor, bom? com licença. Oi, Pedro, fale. Qual dos vídeos para ti é melhor que a gente comente? Tanto faz. Tanto faz. Pode ficar bem à vontade. Eu passei comentário para os dois, já meio que copio, ele só copia e cola no outro. Mas não precisa, tá? Se quiser, não tem problema. Não tem problema, pode colocar lá. Mas a ideia é pelo menos ter contato com a ideia da aula, né? Vocês viram que toda aula tem uma ideia, eu deixo uma coisa para vocês, né? Por exemplo, primeiro foi a questão das mulheres, depois a questão de se a gente cancela ou não o Taylor, depois a questão se o Fayol humaniza, essa semana tem a ver com a sociologia de gado, não sei se alguém já teve contato com a aula dessa semana, acho que não deu tempo, né? Mas aí tem a sociologia de gado, então vocês vão ter que fazer o comentário de vocês, tá certo? Deixa só, eu vou... Oi, Eduarda.
Uma coisa que talvez pudesse ser uma boa é porque tem muita gente que assiste, tipo, no horário da aula, né? As assíncronas. E aí, por exemplo, hoje é síncrona, e a gente tá assistindo aqui agora, e eu, por exemplo, vou ver depois da aula os vídeos. Aí, tipo, talvez comentar até meia-noite fique difícil. Talvez Não, deixar até gente, sábado ou tá domingo. doida, tá doida. Vamos. Tá, entendi. Comentar até meia-noite fica difícil, tá, entendi. Mas assim, não da quarta aula, tá? Não da quarta aula, até o da terceira, no caso, que é da semana passada. Mas assim, Sim. até. Eu posso deixar até domingo. Fica melhor para vocês até domingo? Para vocês se ajustarem? Pode ser? Pode ser. Então a gente fica até domingo, tá bom? Gente, vou fechar essa discussão aqui, senão a gente vai longe, tá? Mas eu vou repetir, tá? A atividade assíncrona é para eu monitorar vocês. Drica, se tiver algum colega, ou até tu te sentir desconfortável com esse tipo de atividade, ou se tu souber de algum colega que está se sentindo desconfortável com esse tipo de atividade, eu fico à disposição para conversar isso de uma forma particular, e a gente pode propor que a interação seja escrevendo isso num documento no Word, me mandando, entendeu? Eu não prefiro porque eu não quero engessar a relação com vocês. Mas se for o caso... Como eu comentei contigo, para mim, eu, Drica, tá tranquilo. Para mim. Mas se tu souber de algum colega, tu fez esse comentário motivado em algum colega, de repente, eu estou à disposição para a gente ver formas alternativas de eu poder conversar com os colegas, entendeu? Ou, de repente, eu vou transformar isso aqui tudo em fórum, mas aí vai ser muito chato vocês terem que toda semana postar em fórum, sabe? Não queria que fosse tão... fórum não queria que fosse tão engessado, tá? Mas se vocês se sentirem desconfortáveis, eu transformo isso aqui em fórum e vida que segue, tá bom? Vou deixar vocês amadurecerem a ideia do fórum, mas acho que já tive vários nãos aqui. Não, mas assim, se for o caso, a gente pega a ideia e articula no fórum, tá, Drica? Então, conversem entre vocês e voltem para mim na outra semana com uma decisão com relação se o orgânico está tranquilo ou a gente vai para um formato fórum. Aí no formato fórum você não tem que estruturar textos, né? Mas aí eu acho mais chato. Mas vocês que sabem. Ai, vamos lá. Drica vai me deixar sem sono hoje. Não, tranquilo, professor. Não. Os colegas vão tudo te pegar no grupo depois, Drica. Não. Tô brincando. Não, eu acredito que tu tenha entendido a minha preocupação com algum colega. E acredito que tu entendeu a minha forma de colocar também, né? Que eu não posso deixar passar. Eu tô tranquila. Para mim tá perfeito, para os colegas aí que eu tô vendo aqui que estão colocando aqui tá perfeito também, né? Mas pode algum colega que não tá conseguindo acompanhar, né? Só por isso. Se tiver algum colega, fico à disposição para a gente ver formas alternativas, tá bom? Estou 100% à disposição, via e-mail ou via própria plataforma, tá? Andressa, essa questão do checkbox ali que vocês estão me pedindo, eu vou ser sincero, não sei fazer isso. Estou esperando o tutor de vocês chegar para ele olhar, até porque eu não estou tendo tempo de fazer esse esquema, tá? Então, assim que o tutor monitor de vocês chegar, eu peço para ele fazer todo esse esquema aí para vocês. Peço para ele organizar as provas de vocês no calendário. Estou, assim, ansioso pelo tutor, ele não sabe o que o aguarda. Gente, vamos lá. São 9h22. Jesus Cristo! Vamos lá. Eu vou com vocês até as 10, não tem o que a gente fazer, tá? Eu preciso que a gente... Eu vou tirar uma dúvida que ficou... botar 2.0 no WhatsApp, né? Eu preciso que a gente tire uma dúvida que ficou da primeira aula, que eu vi que vários colegas me pontuaram isso nos próprios comentários. Viu a importância do comentário, Drica? Lá o pessoal comentou, não entendi isso, essa diferença. Então eu vou voltar nisso e vou dar uma passada a jato em Taylor e Fayol para sintetizar o que é muito importante de guardar na mente de vocês. Vamos lá. Gente, com relação à primeira aula, tá? A primeira aula, não sei se é projeto isso aqui para você, de projeto. A primeira aula, a gente tem um conceito lá na fase empírico-prática, que é a fase que chama de corporações de ofício, tá? Corporações de ofício, deixa eu projetar isso aqui. Tá. A fase empírico-prática é a seguinte, ó, tem um cara ali que... Deixa eu achar ele. Tá, achei. O Numa Pompilho, ele traz um conceito chamado corporações de ofício.
vamos só pensar nisso, porque não pode ficar dúvida nisso aqui. Porque confundiram corporação de ofício com divisão do trabalho. E não dá. Aí bagunça a mente de vocês para outros conceitos. O Numa Pompilha, ele é um rei numa época em que está todo mundo guerreando, que é consolidação de territórios e avanços de territórios. Só que o Numa Pompilha, ele resolve não guerrear, ele resolve fazer a expansão de um governo dele e um governo mais forte, não por estar guerreando, e sim por estar economicamente evoluindo lá a terra dele. Então ele vai e ele pega as subprofissões que existem na época, que é tipo a agropecuária, a criação de gado, a plantação, não consigo, artesanato, ele pega essas subprofissões, essas coisas que estão acontecendo, e ele institui uma coisa chamada corporação de ofício, que é assim, as pessoas trabalham para o Estado, certo? E entregam o seu dinheiro para o Estado. E o Estado redistribui isso através de uma coisa central. Então, ele vai pegar, por exemplo, vai ter lá a agropecuária, a criação de gado. Então, vai ter o mestre, o oficial, e também vai ter o aprendiz. O mestre tem um grande prestígio social e econômico. Ele ganha mais um pouco do Estado, porque ele está ensinando e está coordenando aquele trabalho. O oficial é quem está oficialmente trabalhando e fazendo, e produzindo, e criando gado. Ele também tem prestígio social, porque ele tem uma profissão, e ele recebe também um pouco do Estado, né, um pouco de dinheiro, menos do que o mestre. E o aprendiz, ele não tem prestígio social e nem econômico, porque ele não está sabendo fazer ainda, ele está aprendendo. O aprendiz pode virar oficial e aí passar a ter salário, e o oficial pode virar mestre e aí trabalhar e coordenar uma outra área na mesma profissão. Essa questão de corporação de ofício é uma questão que é uma ideia muito parecida com uma ideia que vai voltar no fascismo do século XX, no fascismo na União Soviética, com o socialismo, e no fascismo italiano. Porque como eles tinham uma economia voltada a uma questão social ou comunista, mais ou menos isso, gente, não vou entrar nesse conceito, pelo amor de Deus, não estou aqui para discutir política, tá? É história. Pelo amor de Deus, não problematizo. Mas é uma questão, eles retomam a ideia e fazem isso. Então tem as grandes corporações de ofício. No fascismo fica muito evidente. As pessoas trabalham, entregam dinheiro para o Estado redistribui a seu prazer ou a forma que acredita que tem que ser feita. Isso é corporação de ofício. Divisão do trabalho é um outro conceito que o Aristóteles vai pensar quando ele vê as pessoas trabalhando, tá? E ele vê que todo mundo deveria trabalhar com apenas uma profissão ou apenas uma atividade. Então, se o Zépica trabalha com agropecuária, o Eduardo vai trabalhar com criação, com plantação. E o QCD da plantação do Eduardo e o QCD do gado que o Zépica está criando, eles trocam. E todo mundo fica mais rico se ficar aperfeiçoado em apenas uma forma de trabalho, que eu consigo estudar melhor, aprender melhor e me desenvolver melhor naquilo. Então, a divisão do trabalho é isso. É pegar as profissões, cada um vai fazer uma parte e vai trocar os seus excedentes, ou vai vender os seus excedentes. Tá? A divisão do trabalho enriquece o trabalhador nesse sentido. Você se especializa e ganha porque produz muito bem, melhora a técnica, sabe produzir e tal, aquela coisa toda. A divisão do trabalho do Aristóteles é esse conceito inicial. Depois ela volta no Adam Smith, quando o Adam Smith diz que isso é muito interessante, que tem que ser exatamente isso. Cada pessoa ter a sua profissão, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Vai ser engenheiro mecânico, vai ser engenheiro civil, vai ser administrador, cada um tem a sua profissão. E que isso enriquece as pessoas, porque as pessoas podem continuar trabalhando só com aquilo que sabem e vendendo só aquilo que sabem. Elas teriam muito trabalho em aprender outras coisas e produzir outras coisas, certo? E ele vai expandir isso para as nações. E aí ele vai dizer, a riqueza das nações está justamente no fato de que cada nação tem a sua cara no sistema produtivo. Então vai ter uma nação que vai ser uma grande nação exportadora de tecnologia, outra, uma grande nação exportadora de agro e de agropecuária, outra que é uma grande nação exportadora da própria moeda, como os Estados Unidos e dólar, que é onde o câmbio se ajusta. Então cada nação tem a sua cara de divisão do trabalho, cada nação tem o seu trabalho dividido. Gente, ficou claro isso aqui? Bom, então corporação de ofício é um conceito
bem voltado a uma prática socialista e também muito fascista, tá? A divisão do trabalho é uma prática voltada a capitalismo, a lucros, tá? A ganhos de excedentes e ganhos de lucros e ganhos de capital. Perfeito? Tá. Com isso fechamos a primeira aula, tá? Aí eu vou abrir aqui, Jesus tem misericórdia, que meia hora vocês vão tomar a aula agora. Mas, vamos lá. Se não der, assim, de qualquer maneira, vocês sabem que a aula tá bem gravada lá, né? Bem gravada, bem linda, com todos os direitos das minhas piadas de tiozão que eu faço para vocês, os meus memes e tudo mais. Aqui é só sublinhar. É como se eu estivesse pegando e passando marca-texto no texto para vocês. Certo? Vamos lá. Gente, administração científica. Primeira coisa que tem que ficar na cachola. Tem a ver com tarefa. Tarefa. FAIOL vai ter a ver com estrutura. Lembra que na primeira aula eu apresentei 5 variáveis para vocês? Tarefa, estrutura, tecnologia, ambiente e pessoas. Aqui eu estou falando de tarefa. Então, Taylor tem a ver com tarefa, FAIOL tem a ver com estrutura. Pronto. Aí, ó. Aí o Taylor, ele foi um engenheiro, tá? O Taylor ele foi um engenheiro. E o que tem que sintetizar do Taylor? A questão do beisebol, tá? Porque o Taylor vai ver um jogo de beisebol e percebe que as pessoas fazem movimentos inúteis para conseguir os pontos necessários para ganhar a partida de beisebol. Se eu estou falando bobagem, quem acompanha beisebol ignora, tá? Então, e ele percebe que tem movimentos inúteis. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estudar o movimento e vai dizer, existe um movimento adequado... Ah, foi tu, Pedro, que me cornetou lá no comentário, né? Eu falei de touchdown, home run, né? Agora eu aprendi. Mas, enfim, tem uma forma de... Ele vai dizer, tem um movimento certo que tem que fazer e no tempo certo, não faz movimentos a mais. E essa ideia fica encaixolada no Taylor para sempre. Ele vai olhar para tudo na vida dele pensando em tempos e movimentos. Então, em quanto tempo tu tem que fazer o movimento mais otimizado possível para não perder tempo, para não perder força do trabalhador, tá? Essa é a grande ideia. Eu vou pôr uma questão na prova assim, qual a relação entre Taylor e beisebol? E vocês vão ter que dar uma bagunçada na resposta de vocês, tá? Mas tem que explicar isso. A questão do tempo, do movimento e das coisas inúteis. Depois, gente, aí o Taylor ele vai ser influenciado pela questão de racionalização, que é muito, muito forte isso na época dele, muito forte. Tudo tem que ser pensado, metodologicamente planejado, racionalizado. Nada mais é feito à la louca. Então, por que administrar uma empresa é feita à la louca ou a bel prazer de quem está administrando? Não, tem que ser feito planejadamente, padronizadamente, racionalizadamente, certo? Ideias do Taylor ele consolida no livro dele, Princípios da Administração Científica, e qual é a grande suma desse livro? Ele vai falar de vadiagem do operário. Ele vai dizer, o operário é um ser preguiçoso que não está afim de trabalhar, ele só quer o salário dele. Então eu preciso motivar ele a trabalhar. Como que eu faço isso? Pagando por produção. Então ele vai estudar o trabalhador, todo o tempo, o movimento, e ele vai dizer, um trabalhador tem que produzir 100 peças por dia de alguma coisa. Como que ele faz isso? Com esse tempo, nesse movimento. Se ele produz 101, 102, 103, eu pago a mais pelas peças que ele produzir. Então ele vai dizer assim, ó, a otimização para o Taylor, a eficiência é que o trabalhador consiga produzir o máximo que der e entregar para a empresa com a menor quantidade de salário possível. Só que para isso ele tem que pagar em dia e tem que pagar por produtividade, certo? Então, isso aqui é uma coisa importante, tá? De repente eu jogo para vocês lá na prova uma coisa assim, o trabalhador era vadio para Taylor, e vocês, tá bom? Aí, como eu falei, ele é influenciado pela questão de racionalização, a organização racional, ele vai propor uma coisa chamada organização racional do trabalho, que ele vai dividir isso na ideia de tempos e movimentos, que ele, como eu expliquei, questão de olhar o movimento, olhar o tempo da pessoa, estudar essa questão racionalizada, que é um Motion Time Study, que é muito, muito forte no Taylor. Quando a gente fala em Taylor, tem que pensar em administração científica e tempos e movimentos. Você tem que ser tipo de cara, tá bom?
Se não fica clara a ideia de tempos e movimentos, volta lá no vídeo e não vê em 2.0, vê ele em 0,25, até entender, é muito importante. E se não entender, vem falar comigo que eu vou tirar dúvida no privado, a gente faz até uma chamada para explicar isso. Isso é muito, muito, muito importante, porque isso é o princípio do trabalho, né? O princípio da racionalização do trabalho. Quando vocês vão ter lá os operários de vocês vão querer exatamente isso, que as pessoas trabalhem adequadamente, como vocês mandaram elas trabalhar, com o EPI adequado. Está tudo conectado com o Taylor aqui, tá? A questão de divisão do trabalho volta para o Taylor, mas o Taylor ele vai aprofundar e vai dizer, não adianta só dividir, tem que se especializar. Então, estuda muito isso aí para saber muito só isso. E aí, quando eu falo especializar, não é no conceito que a gente tem aqui. Por exemplo, vai ter gente que vai ser engenheiro mecânico aqui, e vai fazer MBA em gestão de custos, por exemplo, com especializado na... Não é isso. O Taylor é especializado no sentido bruto e grosseiro, do tipo, especializado em bater martelo, especializado em apertar ferramenta, especializado em costurar banco de couro em carro, tá? Especializa. Essa é a ideia do Taylor. É onde ele vai ser muito criticado. Aí ele vai ter uma ideia de desenho de cargos que tu sabe tudo que a pessoa tem que fazer, em qual tempo, em qual movimento, tu tem toda essa noção, então tu pode propor o cargo de uma forma desenhada. Eu preciso de alguém que vai carregar peso, então eu preciso de uma pessoa que seja forte. E aí o Taylor vai noiar nisso aqui, tá? Porque ele vai dizer que ele precisa de um homem boi. Ele vai botar isso no livro dele. Precisa de um homem boi, um homem com a força de um boi, para fazer isso. Que não pense e só carregue peso. E aí ele vai ser muito criticado, né? Porque ele tira a questão de pensamento da pessoa. Muito louco. Mas aí ele vai dizer, se é um trabalho que a pessoa tem que lidar com finanças, eu preciso de alguém que saiba lidar com números. Ele faz todo o desenho de cargo, qual é a formação exigida, qual é a condição corpórea exigida, isso aí que é muito louco, né? Mas a questão de qualificação está presente hoje, né? Vai fazer concurso público lá para ver se não tem toda a titulação que precisa de ti, de todas as atribuições, as funções, vocês já viram isso? Está aí. Aí. Desenho de cargos está aí em alta, em concurso público ainda. Padronização, então, tudo vai ser padrão, não só o trabalho do operário, mas também a máquina que ele usa, o método que ele usa, o equipamento que ele usa. Pode ver, eu trouxe aqui a imagem das xícaras dele cabe, não sei se alguém vê a série, mas a ideia é essa, que a máquina é igualzinha, porque se eu tiro uma delas ali e coloco outra, ela vai apertar o mesmo botão. O operário não tem que pensar, só tem que apertar o botão, tá bom? Padronização. Em estudos da fadiga humana, ele vai perceber que se a pessoa se cansa, ela não produz com a mesma qualidade, ou ela se machuca porque está cansada e desatenta, então ele vai instituir jornadas de trabalho mínimas, jornadas de descanso mínimo, movimentos seriados, para não fazer só uma coisa e cansar só um braço. Então, primeiro, até cansar o braço, tu usa o braço direito. Daqui a pouco cansou, começa a usar a perna. É muito louco, o Taylor é muito louco, assim. Ele olha para o operário, para a pessoa como um robô, como um escravo mesmo, tá? Então, essa questão. E ele institui a jornada de descanso, que é uma coisa muito grosseira e bagualiça mesmo do Taylor, porque a pessoa tem que descansar para trabalhar mais. Mas é um avanço, porque as pessoas não descansavam, né? As jornadas elas eram gigantescas. Então, pelo menos isso aqui a gente tem que, com ressalva, dar um parabéns para ele. Agora as pessoas pelo menos descansam uma quantidade mínima entre um turno e outro, tá? A questão de homem econômicos, ele é influenciado pelo salário e também é sancionado pelo salário. Então, se não produz o que é adequado, a gente desconta. É mais ou menos isso, tá? Aí o Taylor ele vai falar que existem os princípios da administração científica, que se vocês viram no vídeo gravado, eu passo bem rápido por isso aqui, porque isso aqui não pega, tá? Isso aqui é uma ideia dele que não pega. A ideia de princípios vai pegar com o Fayol em POC3. Então, isso aqui é uma coisa só, é um embrião do que o Fayol vai fazer depois. Então, eu vou passar. Além do Taylor, tem as ideias fordistas, tá? E aí eu quero passar um marca-texto nessa diferença de Taylor para Ford. O Taylor, ele tem duas diferenças fundamentais, tá? A primeira é a seguinte, o Taylor se preocupava em racionalizar, em otimizar, em produzir mais e largar para o mercado. E se as pessoas forem comprar ou não importava. Ele não se importava em vender, se importava em produzir. O Ford não, ele vai pensar em consumo. Então ele vai estudar toda uma engenharia social de consumo. As pessoas têm que comprar o que eu produzo. As
pessoas que trabalham aqui dentro têm que comprar o que elas estão produzindo. Então, ele institui a ideia de consumo. E aí ele pega os carros dele e coloca um preço adequado que as pessoas possam comprar, coloca formas de pagamento parcelado que as pessoas pudessem pagar com o seu trabalho para poder comprar. Então, o Ford está muito focado em vender, em consumo. Tá? Então, essa é a primeira diferença fundamental deles. A segunda diferença fundamental deles é que, para o Taylor, o objeto de trabalho está parado e o trabalhador está se mexendo. Então, tem lá um carro, aí o trabalhador vai lá buscar a roda e coloca no carro. Aí, daqui a pouco ele para, vai lá e busca o volante e coloca no carro. Para o Ford, não. Ele coloca uma coisa que é uma linha, que coloca a carcaça do carro, e aí aquela carcaça anda até o operário especializado em pôr a roda. Aí ele põe a roda, e o carro anda nessa esteira, e aí vai para o cara que vai botar o banco. Então, o que é a diferença, professor? Para o Taylor é trabalhador em movimento, objeto parado. Para o Ford é trabalhador paradinho, o objeto em movimento, através da linha de montagem. Certo? Depois a gente tem as ideias do casal Gilbert, que vai estudar a fadiga de uma forma bem específica nos soldados da guerra, e o Henry Gantt, que é o gráfico de Gantt com precedência de tarefas, né? Que é o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, quem tem que entrar para me ajudar naquela tarefa. O gráfico de Gantt está sendo utilizado hoje, gente, em gestão de projetos, ele é super utilizado, o gráfico de Gantt. E a crítica que se faz ao Taylor, que é o quê? Que ele tira a questão do cara pensar, né? O cara é só um homem-boi, um apertador de parafuso. O homem fica acoplado à máquina. Que vocês sintetizaram muito bem nos comentários lá. Isso aí eu vi que vocês sacaram, que vocês pegaram. E também o Scherer ajudou, né? A aula do Scherer ficou legal, eu acho, pelo menos. Ele foi tri profundo. Eu vi que ele fala umas palavras, às vezes, de epistemologia, lente ontológica, às vezes ele dá uma noiada, assim, que ele é meio filósofo, mas ele foi direto, ele conseguiu trazer os pontos principais da crítica ao Taylor. Gente, alguma dúvida com relação ao Taylor, vocês estão? Ou não? Ou tudo que eu falei aqui ficou claro? Ficou claro? Foi uma retomada que fez sentido para vocês? Vocês conseguem ter noção? Ah, eu estudei isso, eu lembro disso, tá certo. Não vai ter nenhuma surpresa, nada do que eu falei aqui por numa prova, por exemplo? Tá tranquilo mesmo, gente? Eu tô preocupado com vocês estão pegando, porque assim, se eu estivesse nas aulas, eu ia estar vendo se vocês estavam aprendendo as coisas ou entendendo, né? Aqui é muito difícil, vocês ficam assim, eu tenho que estar supondo, assim, tenho que estar imaginando se vocês estão pegando ou não. Então, conversem comigo, dialoguem, tá? Eu estou interessado em vocês aprenderem ou em vocês saberem. A minha ideia não é jogar coisas de vocês, assim. Aí a questão da teoria clássica é o Fayol, o grande ícone dela, e o Fayol está focado em estruturar, tá bom? E aí, gente, o Fayol, ele também é um engenheiro, tá? Só que a sacada do Fayol está conectada à questão do cavalo. Bem rapidinho. O trabalho, ele era carregado por cavalos dentro da empresa. E em algum momento, o cavalo se machuca. E aí ele vai lá pegar um cavalo reserva, que eles têm cavalos reservas nessa empresa. Só que ele chega lá e a pessoa que assina a liberação de cavalo não está presente. E aí toda a produção para, sendo que tem um cavalo reserva, mas não tem como usar, porque não tem alguém lá para assinar. Porque quem assinava, o liberador de cavalo era a Morgana, e a Morgana não estava lá na hora. E aí ele diz assim, mas a autoridade não pode estar conectada com uma pessoa. A autoridade tem que estar conectada com a função. E tem que estar sempre representada na função de alguém. Então, sempre vai ter que ter lá o liberador de cavalo. E se não tiver o liberador de cavalo, tem que ter alguém que lidere o cavalo. Então, a autoridade é representada. Essa é a grande sacada do Fayol, tá? Porque para o Taylor, você tem que imaginar o Taylor com um monte de supervisor dentro da empresa, com cronômetro, com planilha, com prancheta. Para o Taylor é a figura do supervisor, bem crua. Para o Fayol é uma figura um pouco melhor, porque tem uma figura apessoal. Não importa quem, importa que existe alguém para fazer isso. Certo? E aí o Fayol, ele vai olhar para a empresa, vai ver que tem um monte de função dentro da empresa e que não precisa, que dá para acoplar. Ele vai acoplar em todas as funções nessas 6 funções aqui, tá?
Aí, o que eu quero ressaltar para vocês? Eu não vou ficar falando delas todas, elas estão na aula, mas a questão do core competência é a finalidade da empresa. A empresa tem que saber o que ela está fazendo na vida. Então, a empresa não é uma vendedora, por exemplo, pegar um exemplo da Netflix, tá? A Netflix ela não está ali para a gente ver série e filme, ela está ali para fornecer entretenimento. Essa é o core competência dela. Se daqui a pouco a gente se perder o interesse por filme e série, a Netflix vai ter que fazer alguma outra coisa. Vai lançar podcast, vai lançar música, eu não sei. Mas ela tem que estar focada que a ideia dela é entretenimento e não é filmes e séries, tá? Então, essa é a core competência, questão comercial, questão financeira, a questão contábil e a questão administrativa, que é o que a gente vai trabalhar ao longo de toda a nossa disciplina aqui, tá? E ele vai chamar essa função administrativa de POC3, tá? Que são as funções. Por isso que eu não falei do Taylor, mas o Fayol eu vou falar. O Fayol ele vai falar que existe a questão prever, que é uma questão de tentar enxergar uma demanda futura baseada em coisas que aconteceram no passado, tá? Então, por exemplo, se tu é uma empresa de sorvete no sul, tu vai vender muito mais no verão do que em outras temporadas, concorda? Essa é a ideia de previsão. Então, eu vou aumentar a minha produção quando chegar no novembro, dezembro, vou fazer uma grande produção e vou dar uma parada em abril, por exemplo. É previsão, tá? É prever. É uma ideia muito, muito rústica ainda, mas é uma ideia que vai ser retomada depois no Drucker com o que vai ser a suma mesmo da administração, tá? A questão de organização, que seria colocar todos os recursos a funcionarem por um objetivo. Então, ele vai organizar pessoas, estrutura, maquinário, dinheiro, finanças, por esse objetivo. A questão de comando, que é colocar alguém com uma autoridade mais firme, um pulso firme para fazer funcionar. Então, para mandar mesmo, tipo, fulano, faz tal coisa. A questão de coordenação, que é uma figura um pouco mais soft de comando, no sentido de que essa pessoa vai harmonizar o processo de trabalho, vai ver se as pessoas estão trabalhando de uma forma mais coordenada, tá? De uma forma mais sincronizada, vai ver se alguém está com algum problema e vai tentar facilitar aquele problema. Não é uma figura tão dura, é uma figura mais de uma questão mais pessoal. Por isso que eu brinquei, porque eu perguntei se o Fayol humaniza as pessoas ou não. De alguma forma, com a figura da coordenação, ele dá uma humanizadinha assim, tá? Ele vai tentar ver se a pessoa pode ser facilitada de alguma forma. E a questão de controle, que tem a ver com ver o que a pessoa entregou, o que o processo de trabalho entregou por fim, e ver se estava de acordo com o esperado, se teve algum erro que pode ser corrigido quando a gente for fazer todo esse processo de trabalho de novo, evitar repetições, então eu estou fazendo uma coisa, mas o outro colega também está fazendo, então só um colega faz, é mais ou menos isso. E aí, gente, ele desdobra todas esse processo, né, essas funções, ele vai desdobrar isso nos princípios, que são 14. Eu não vou poder falar deles aqui para vocês, mas um ou outro eu vou querer passar um marca-texto. São coisas que vão ser retomadas. Então, a questão de divisão do trabalho, que a gente já falou muito, tá? Cada um com a sua função. A questão de autoridade e responsabilidade. Então, alguém manda, mas essa pessoa é responsável pela ordem que ela dá, certo? A questão de disciplina, que é ver se as pessoas estão fazendo aquilo que é esperado. Marcar o ponto, por exemplo, é um exemplo, tá? Se as pessoas estão lá. A questão de unidade de comando, que eu vejo que vocês gostaram disso e muitos comentaram, ter 2 chefes é um inferno, é mais ou menos isso, né? Ter 2 chefes dando ordens diferentes é uma loucura, tem que ser um chefe te dando uma única ordem, senão vira bagunça. E o comando funcional, então as funções, elas podem ter um chefe, por exemplo, um chefe para administração e um chefe para finanças. Eu posso ter um chefe de administração e um chefe de finanças, mas eu não posso ter 2 chefes de finanças, por exemplo. Tá? Essa é a ideia dele. A unidade de direção, que é saber exatamente para onde eu estou indo, senão eu me confundo e eu não sei o que eu tenho que fazer. A questão de subordinação do interesse particular ao interesse geral. Então, o que importa é o interesse da organização, e não do meu chefe ou não da minha unidade, e sim o que a organização quer, tá? Às vezes o setor pode ter uma ideia diferente do que precisa ser feito e ter um interesse particular. Ele vai dizer, não, tem que ser o interesse da organização. O interesse do setor está submetido ao interesse da organização.
Questão de remuneração, que a gente falou, né? Que, tipo, pagar pelo trabalho das pessoas, mas não só o pagamento do dinheiro, o pagamento pecúnia, e sim o pagamento moral, psicológico, o reconhecimento das pessoas. A questão de centralização, então, quem é que pode delegar, quem tem o poder de delegar, que aí ficaria a figura do grande chefe, do CEO, tá? E ele desdobra isso na cadeia escalar, que é quem é que manda em quem, basicamente, quem é que é responsável por quem, e qual é o caminho que uma ordem de um grande gestor chega lá embaixo. A questão de ordem real e aparente, isso aqui é importante. O que é, eu vou pôr isso, o que é ordem real e aparente, qual é a diferença? A ordem real é as coisas funcionarem efetivamente. A ordem aparente é uma pessoa que não entende daquele trabalho, chegar ali, olhar e ver, pô, isso aqui está em ordem, isso aqui está percebido, eu estou vendo que está organizado. Pode ter ordem real e não ter ordem aparente? Pode. Sabe aquela coisa que a gente chama de bagunça organizada? Não mexe na bagunça. Sei exatamente onde é que tudo está. Então tem uma ordem ali, que é a tua ordem real. Mas quem olha de fora acha que é uma bagunça. Então não tem ordem aparente. Ou ter ordem aparente e não ter ordem real, que é o oposto. Tu olha que ali tá tudo lindo, tá tudo certo, e de repente se tu abre uma porta, tá tudo bagunçado lá dentro. Tá? Agora um exemplo claro disso. Pega um supermercado. Chega no super, tem 14 caixas para trabalhar e tem só 5 trabalhando. Fica pensando, tá bagunçado. Não tem uma ordem aparente. Mas de repente tem uma ordem real. Por que aquelas pessoas estão em férias? Ou aquelas pessoas, sei lá, se machucaram? Então tem uma ordem real e não tem uma ordem aparente. Entenderam a diferença? É importante. A questão de equidade, então todo mundo é igual na visão do chefe, na visão do salário. Então não pode alguém produzir muito mais e não ganhar mais por isso, ou produzir muito menos e não ser penalizado. E um chefe não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Não posso gostar mais de um do que do outro, né? Isso fica claro, por exemplo, na questão do professor. O professor, ele passa a mão na cabeça de um e o outro não, sabe? Mesma coisa que um cara faz de errado, o outro pode fazer. Às vezes tem isso, né? Então, não pode ter isso. A equidade, quando não é igual, desestimula. É isso que ele vai dizer. A questão de estabilidade, ele vai dizer que quando as pessoas, toda vez que a pessoa tem que sair da empresa, tem que contratar outra, eu tenho um custo muito alto de treinamento, daquela pessoa não estar bem afiada para a função, também um custo aparente, que tu chega na empresa e pensa, poxa, sempre está trocando, né? Ninguém para nessa empresa, fica aquela ideia de bagunça, tá? Ideia de estabilidade. A ideia de iniciativa, que é deixar a pessoa executar aquilo que ela pretende e dar a ferramenta para ela, que ela se sente motivada por propor mudanças dentro da organização. E a ideia de espírito de equipe, que é todo mundo trabalhar de forma harmoniosa. Gente, falei de todos, né? Não ia falar, mas só dei um oi para todos. O que tem que sintetizar na mente de vocês, tá? Quando eu falar de teoria clássica da administração, eu estou falando do FAIOL. Quando eu falar do FAIOL, eu estou falando de estrutura. E quando eu falar de estrutura, eu estou falando de POC3. Tá bom? Que ele desdobra nos princípios. Aí eu trouxe aqui o ULIC e o GULIC, porque lembra que eu falei que o POC3 vai ser relido? Ele vai ser relido muitas vezes. Vai ser relido pelo URIC, que já vai pegar o POC3 e vai fazer um outro esquema. Vai ser relido pelo GULIC, que também vai propor uma outra forma de olhar para essa forma de organização, para esse elemento. Mas ele vai sintetizar nas ideias do Drucker na teoria neoclássica, que é quem já está seguindo no meu canal. Eu vi que vocês estão seguindo mesmo, eu brinquei com vocês botaram para seguir. Mas quem segue meu canal já vê as aulas antes, né? Porque eu vou gravando e disponibilizando. Então já está lá o vídeo da entrevista da Roberta Monteiro, que é o PODC. Isso vai sintetizar no PODC, que cai em concurso público à torta e à direito. Tudo que é concurso público vai cair PODC. Isso sintetiza através das ideias do FAIOL. E qual é a crítica que a gente faz ao FAIOL? O FAIOL, ele é muito simplista. Ele olha para a organização num formato máquina. Ele olha assim, a organização funciona dessa forma. E às vezes não funciona tão dessa forma. Às vezes as pessoas têm uma outra ideia, às vezes as pessoas fazem uma organização informal daquilo ali, às vezes não dá para racionalizar tanto assim essa concepção de como fazer, porque às vezes tem uma outra forma sendo feita, sabe? Por exemplo, como se eu fosse propor uma prova para vocês lá no final e todo mundo vai abrir a prova, não vai pegar material, não vai consultar, não vai fazer nada. Eu pensava isso, entendeu?
É simplista, é racionalizado. O aluno vai fazer a prova individual sem consulta. Não vai. Então, não posso ficar pensando de uma forma simplista. Preciso entender toda a nuance do que vai acontecer e me organizar nesse sentido. E o FAIOL não consegue. Então, tudo que acontece externo à organização, ele não consegue captar. Para o FAIOL ia ser um horror a pandemia, por exemplo. Ele ia pegar o livro dele e ia queimar, sim. Porque a pandemia é um fator externo que muda a dinâmica de trabalho. E ele não está preparado para nenhuma mudança na dinâmica de trabalho. Então, a principal crítica para o FAIOL é que ele é muito simplista. Ele é muito simplista, ele olha para a organização de uma forma muito preto no branco. E não é, né, gente? A organização são pessoas, cada um tem a sua ideia, a sua proposta. Tá? E é isso. Bom, mas eu mereço um parabéns aqui, hein, cara, que em meia hora sintetizei 2 teorias centenárias. Que é isso? Deus me livre. Gente, e põe na hora. Eu tô emocionado aqui, cara. 5:10, ainda tenho 6 minutos para falar amenidades. Não, tô mentindo, gente. Não vou fazer vocês ficarem falando amenidades. Eu vou perguntar o seguinte. Ficou alguma 2.0, né? Acho que foi mesmo 2.0. Teve alguém que falou que quando eu boto 2.0 eu fico falando em Klingon, que é aquela língua lá do Star Trek, né? Ninguém entende nada. Acho que vocês entenderam, né? Espero, pelo menos. Gente, ficaram dúvidas dessas 3 coisas que eu falei hoje? A questão de incorporação de ofício, de Taylor, de FAIOL, ficaram dúvidas? Não, sim. Se ficaram, eu estou 100% à disposição. Via e-mail, via chat, tá? Vocês sabem me achar. A questão do Guerreiro Ramos. Alguém participou do Guerreiro Ramos ontem? Conseguiu assistir lá a palestra? Eu fui. Gente, eu mandei por e-mail, né? Quem assistiu o Guerreiro Ramos e mandar um relatóriozinho bem rápido para mim por e-mail ali, eu vou dar meio ponto a mais, viu, Drica? Não vem aqui militar. É a mais. Eu estava trabalhando, não assisti, meu Mas bem. tá gravado. Vai lá e pega se tu quiser, tu pode assistir. Ficou bem interessante o papo do Guerreiro Ramos. Ele mostra toda uma questão de uma nuance, né, de um teórico, que é tudo que eu tô querendo da visibilidade. Lembra que eu falei que eu queria da visibilidade das mulheres? O Guerreiro Ramos, ele é um teórico negro numa época em que racismo era institucionalizado no Brasil, né? Então mostra toda a nuance. Se tu tiver um tempinho, vai lá e olha, tá, Drica? E os outros colegas também que não tiverem. Claro, eu acho que o certificado não vão liberar mais, né? Mas aí, pelo menos, vocês têm contato com a ideia, né, do que foi conversado na palestra, e se mandar um relatório para mim bem sintético, bem rapidinho, bem assim, a ideia principal do que foi falado, eu dou meio ponto a mais para vocês, tá? Mas só que tem que me mandar até domingo, tá, gente? Senão eu fico deixando vocês mandarem e aí vai virar uma loucura. Então, gente, eu acho que é isso. Ninguém tem dúvida, tá tudo certo. Então tá. Gente, obrigado por ter ficado até as 10 da noite aqui comigo. Obrigado especial, assim, obrigado 3 vezes para Carlise, para Drica, para Tainá, que abriu a câmera, que eu fiquei olhando vocês balançando a cabeça, discordando, fiquei olhando o gatinho, aí fica mais divertido. Não te sentiu sozinho, né? Porque senão fica olhando para a janela, assim, sabe? Aí eu não consigo sacar a nuance. De repente eu falo uma coisa e não percebem o que eu estou falando, eu vou lá e falo outra coisa. Então é muito importante a questão da câmera. Sei que vocês não gostam muito, né? Mas eu agradeço de coração. E quem não abriu a câmera, se vocês estão no trabalho de vocês, obrigam vocês a abrir, né, lindos? Vocês têm que abrir. Então, gente, deixa eu falar para vocês. Eu vou estudar uma outra ferramenta. Eu não estou gostando do MConf. Então eu mando para vocês mais perto lá, se a gente for fazer em alguma outra, tá? Obrigado por quem ficou até aqui. Beijo, bom final de semana. Até semana que vem. A outra, né? Parar de gravar aqui, que eu vou contar para quem me perguntou.